Ah, agora melhorou? Opa, ótimo. Então, basicamente eu contei rapidinho que eu tô. Com muitos brasileiros, eu acompanho a cultura japonesa há muito tempo. Desde criancinha, pelo menos, eu tava sendo. Acompanhava ali com Dragon Ball Z, etc. E depois comecei a ver com um pouco mais de. ah, com um pouco mais de constância e mais direcionado. Então eu fui ver. Comecei com Naruto, depois passei pra Bleach e vários outros animes, né? E isso em parte influenciou a minha escolha por querer falar de Akita. Ah, Continue falando aí se o áudio piorar, vocês me avisam que eu vou tentando dar um jeito, tá? Nem que eu tenha que ficar bem perto assim da câmera. Ah, Bem, tudo isso influenciou um pouco, né? O que ele tá falando de Akita. Só que quando eu gostava do Japão, eu não era católico, então me interessava pelas piores coisas. Em parte, a cultura japonesa me fez mal, como fez a muitas pessoas. Mas quando eu me converti, eu também consegui converter um pouco do meu gosto pela cultura japonesa. Isso foi melhorando muito. Foi descobrindo Miyazaki, foi descobrindo Kurosawa. Todas essas são coisas que edificam, tá? Mas bem, isso é apenas uma introdução enquanto o pessoal estava chegando. Se tem alguém aqui que vai se interessar, que se identifica com alguma dessas fases ou que tem alguma experiência que queira compartilhar sobre com a cultura japonesa, manda aí nos comentários. Eu vou ficar feliz em dar uma olhada, mas que não possa responder diretamente. Bom, então vamos lá. A live de hoje ela vai ser dividida em 4 episódios, tá? Eu espero conseguir fazer tudo a tempo. Vai ser meio que um desafio grandinho. Mas ela é dividida em 4 episódios. Qual é o desafio disso? O primeiro é que são 400 anos de história para avaliar. Tá? A gente fez isso com Portugal, mas Portugal é uma história muito mais trabalhada. A gente consegue dividir com uma facilidade um pouco maior. E o Japão é uma história que a gente é menos conhecida, né? Continue avisando do áudio, por favor. Se o seu áudio estiver ruim, não quero ficar falando aqui por nada. E, né? Mas bem, então eu vou ter que passar por 400 anos aqui com um tipo de cuidado, mas não vai ser um cuidado absurdo também, tá? Eu não vou poder entrar em muitos detalhes sobre a vida de cada santo do que eu vou tratar. Eu não vou poder entrar em muitos detalhes sobre cada episódio, quem era o Shogun da época, etc. E a gente pode pensar em organizar um material acerca disso depois. Tô até pensando como é que eu vou combinar isso com vocês, tá? Mas bem, vamos começar agora oficialmente com o Bauá. Todo mundo aqui combinar. Eu tô para me cabeça. Eu sou do Japão, né? Eu vou passar aqui. Shogun ele se limitar. Então, ele no lugar do imperador lá em 1600 mais ou menos. Botou o imperador, mas bom, isso é um detalhe histórico. Pense como o chefe do Estado Civil no Japão. O imperador seria durante um bom tempo do Japão moderno, o imperador foi apenas um tipo de chefe de um estado religioso, né? Ele não tinha poder civil. Enfim, por que Nossa Senhora escolhe Akita, né? Por que Nossa Senhora escolhe Akita? Vamos olhar alguns dados. Os cristãos hoje no Japão, eles representam menos de 1% da população, tá? Vão dar ali menos em volta de 0,4%. O que parece que a história do catolicismo no Japão não é relevante, né? Por que Nossa Senhora ela aparece nesse país? É uma pergunta que pode surgir naturalmente, né? E eu espero que até o final dessa live, ou seja, marquem como critério se eu conseguir cumprir o meu objetivo dessa live ou não. Marcar como critérios. Se até no final da live vai ter dúvida porque aqui está surgindo no Japão, tá? Antes de mais nada, é importante eu explicar que eu tenho, como eu falei, passei um pouco antes, eu tenho a pretensão aqui de passar 400 anos de história,
E o meu grande desafio aqui na live é que eu vou fazer isso de trás pra frente. Então eu vou começar com a mensagem de Akita e ir voltando 400 anos de história fase por fase, tá? É algo meio louco, mas é isso que eu vou fazer. Então muitos acontecimentos eles vão ter que ter, nesse meio campo, muitos acontecimentos eles vão ter que ser deixados de lado. Portanto, o que é que eu recomendo a vocês? Façam notas. Tem um papel, pega um papel perto e anota. Pega o computador, vai botando no Word, tá? Salvem os nomes que provocarem a maior curiosidade, porque vocês podem procurar depois, pedir referências pra gente. Vocês podem pedir que a gente continue falando, tá? Aprofunde algum dos pontos que eu vou abrir aqui, tá? E ao final essas notas elas vão ajudar, né, a formar um quadro mais coerente da história toda. Gente, eu queria poder dar um pin nesse comentário do Yuri, mas bem, o pessoal vai pegando. Bem, Nossa Senhora aparece, né, em 1973, a Agnes Katsuko Sasagawa. Na época, nessa ocasião, a Agnes, que significa cordeiro, né, do latim mesmo, os japoneses geralmente eles adotam um nome latino no batismo. Agnes era surda quando Nossa Senhora falou com ela. Isso tudo acontece em 1973, tornando, salvo engano, a aparição mais recente, talvez a Kibeho, agora não lembro mais. Kibeho seria mais recente, aprovada. Logo antes viria Akita. Bem, a história da aparição ela não começa já com Nossa Senhora do nada aparecendo e falando. Ela precede algumas semanas, inclusive. Elas começam no dia 12 a 14 de junho, quando raios luminosos eles começam a aparecer no sacrário do Instituto das Servas da Eucaristia, que em japonês o nome é Seitai Hoshikai, que era um convento de feiras ali na cidade de Akita. No dia 28, né, ou seja, uns 14 dias depois dos raios terem parado, o que acontece? Era uma quinta-feira e um estigma ele aparece na palma da mão esquerda de Agnes. E esse estigma doía muito, causava grandes dores em Agnes. Ela já tinha sofrido muito na vida antes, já tinha tido muitos problemas de saúde. E por isso que ela... mas isso aí eu vou entrar em detalhes, senão eu me apresso aqui. Bem, esse estigma na sexta-feira, ou seja, no dia seguinte, ele começou a sangrar. Só que ele secou no sábado. Mas outra coisa também aconteceu na... Luiz, a live vai ficar salva. Qualquer coisa o Yuri vai explicando melhor aí como. Esse estigma ele sangra na sexta-feira. E na sexta-feira havia aparecido alguns santos que foram vistos por todas as irmãs ali. Havia aparecido santos, né? E nota, os santos estavam cantando Santo, Santo, Santo na festa do coração de Jesus, né? Ou seja, o coração de Jesus fala sobre a participação dos mistérios da redenção, no mistério das dores de redenção. E o que estava acontecendo? A Agnes estava participando desses mistérios liturgicamente e em sua própria vida, em seu corpo naquele momento, sobrenaturalmente, tá? E veja que o estigma que apareceu em Agnes, ele acompanha os acontecimentos da paixão. Na quinta-feira ele simplesmente aparece, que é quando Cristo ele é preso. Na sexta ele começa a sangrar, é a paixão. E no sábado ele seca, morreu. Tá? Bem, alguns dias depois, no dia 5 de julho, ou seja, antes tinha acontecido 12 a 14 de junho, e o estigma apareceu as luzes. No dia 28 foi quando apareceu o estigma, tá? De junho. Em 5 de julho, a irmã Agnes, que pro pessoal que perdeu a introdução, a irmã Agnes Sasagawa era surda. Ela estava lá no Instituto das Servas da Eucaristia, o Seitai Hoshikai, e ela começa a ouvir uma voz que era muito doce, muito melodiosa. E de onde é que essa voz falava? Não foi uma aparição de Maria que aparece, por assim dizer, fisicamente ou como uma imagem. A voz vinha de uma imagem que já estava lá, uma imagem de madeira.
E como era essa imagem? Como é a imagem de Nossa Senhora de Akita? Bem, é uma imagem esculpida em madeira, mas a coisa mais notável dela, tá? Não há muito simbolismo na imagem, mas há um que é muito notável. Nossa Senhora, ela aparece imediatamente em frente a uma cruz, conectada dessa forma como com o mistério da redenção, como uma corredentora. Só que ela não está crucificada, obviamente. E, perdão, tá? Eu falei no dia 5 de julho, na verdade foi no dia 6 de julho de 1973. E o que essa voz fala? Ela vai dizer o seguinte: minha filha, minha noviça, você tem me obedecido bem, abandonado tudo para me seguir. A doença em seus ouvidos é dolorosa, sua surdez será curada, tenha certeza. A ferida em sua mão causa-lhe sofrimento? Reze em reparação pelos pecados dos homens. Cada pessoa nessa comunidade é minha filha insubstituível. Você reza direito a prece das servas da Eucaristia? Então vamos rezá-la juntas. Veja como que Nossa Senhora aparece cuidando de uma filha, né? Atenta aos costumes daquele instituto. E ela começa a rezar. Sacratíssimo Coração de Jesus, verdadeiramente presente na Sagrada Eucaristia, eu consagro meu corpo e minha alma para ser inteiramente um com o vosso coração, sendo sacrificado a cada instante em todos os altares do mundo e dando louvor ao Pai, implorando pela vinda do seu reino. Por favor, receba este humilde oferecimento de mim mesma. Use como vós desejais, para a glória do Pai e a salvação das almas. Santíssima Mãe de Deus, nunca me deixe ficar separado de vosso divino Filho. Por favor, defendei-me e protegei-me como vossa especial filha. Amém. Quando a prece acaba, a voz vindo da imagem, ou seja, a voz de Nossa Senhora, continua. Reze muito pelo Papa, bispos e sacerdotes. Desde o seu batismo, você tem sempre rezado fielmente por eles. Continue a rezar muito, muito, moto. Diga a seu superior todo o que passou hoje e obedeça em tudo que ele lhe dirá. Ele pediu que você ore com fervor. Bem, a segunda mensagem depois disso aconteceu no dia 3 de agosto de 1973. No total serão 3 mensagens. Nossa Senhora começa basicamente da mesma forma. Eu separei aqui um resumo da segunda mensagem, tá? Porque a gente vai ter que passar por muita coisa. Ela vai começar com o mesmo vocativo, minha filha, minha noviça, interessado em como ela tá, e depois continua. Muitos homens nesse mundo afligem o Senhor. Eu desejo almas para consolá-lo, para aliviar a ira do Divino Pai. Eu desejo, com meu filho, almas que reparem através de seu sofrimento e sua pobreza pelos pecados ingratos, de modo a que o mundo possa conhecer sua ira. O Pai Celeste está preparando para infligir um grande castigo em toda a humanidade. Com meu filho, eu tenho interferido tantas vezes para aplacar a ira do Pai. Eu tenho evitado a vinda de calamidades, oferecendo a ele os sacrifícios de meu filho na cruz, seu precioso sangue, e as almas amadas que o consolem, formando uma corte de almas vítimas. Oração, penitência e sacrifícios corajosos podem aliviar a ira do Pai. Eu desejo isso também para a sua comunidade, que ela ame a pobreza, que ela se santifique e reze em reparação pelas ingratidões e ultrajes de tantos homens. E nesse momento lágrimas começam a descer da imagem. Mas ela, a partir desse dia, as lágrimas começam a descer daquela imagem de madeira. E também vai aparecer um estigma na mão da imagem de madeira. Tá? No dia 29 de setembro, a imagem ela vai irradiar alguns raios luminosos. A chaga da irmã Agnes ela desaparece totalmente. E de noite, a imagem infundida de luz e sangue começam a rogar de seus pés. E todas as religiosas ali foram testemunha disso. O Davi Williams está perguntando aqui como assim Jesus e Nossa Senhora está tentando conter a ira do Pai. Bem, isso é algo que está acontecendo há 200 anos. Assim, só que Nossa Senhora tem chamado a atenção, Davi. Depois eu vou te recomendar para assistir
a nossa live sobre La Salete. La Salete, ela começa já pedindo isso. Tá falando, olha, e ela tá falando do filho, inclusive. O filho tá querendo deixar o braço dele cair, a ira dele cair sobre a humanidade. Nossa Senhora tá tentando impedir, e tá nos chamando para tentar impedir isso, tá? Ou seja, os pecados que os homens têm cometido têm clamado por punição, por justiça, e Nossa Senhora tá tentando impedir. Ela tá sendo uma ação da misericórdia aqui, que olha pra gente e fala, olha, meu filho, a justiça tem que ser, vai ser exercida. Eu tô tentando fazer com que vocês aprendam pela misericórdia antes. E aqui em Akita ela parece unida ao filho, né, como a mãe da própria misericórdia, o que vai ser bastante relevante, né, como um símbolo na história do Japão. Bem, a terceira mensagem, eu espero que tenha ficado claro. Se não tiver, você manda aí de novo. Provavelmente não vai dar tempo de explicar mais aqui, mas eu posso tentar entrar em outra... explicar melhor em outra ocasião, tá, Davi? A terceira mensagem vai vir no dia 13 de outubro de 1973. E aqui vai um resumo, tá? Minha querida filha, notem que o vocativo mudou, já está mais próximo, já tem uma... ela já está como se tivesse uma intimidade maior com uma proximidade maior com a irmã Agnes Sasagawa. Minha querida filha, ouça bem o que eu tenho a lhe dizer. Você irá informar o seu superior. Muitos homens desse mundo... Desculpa. Como eu lhe disse, se os homens não se arrependerem e melhorarem, o Pai irá infligir uma terrível punição a toda a humanidade. Será uma punição maior do que o dilúvio, tal como nunca se viu antes. Fogo irá cair do céu e vai eliminar uma grande parte da humanidade, os bons assim como os maus, sem poupar nem sacerdotes nem fiéis. Os sobreviventes irão ver-se tão desolados que irão invejar os mortos. As únicas almas que irão restar para vocês serão o rosário e o sinal deixado pelo meu filho. Recitem todos os dias as orações do rosário. Com o rosário, rezem pelo Papa, os bispos e os sacerdotes. A obra do maligno vai infiltrar-se até mesmo dentro da igreja, de tal modo que se verão cardeais opondo-se a cardeais, bispos contra bispos. Hoje é a última vez que eu vou falar com você em viva voz. De agora em diante você irá obedecer àquele que foi enviado para você e seu superior. Reze muito as orações do rosário. Eu sozinha ainda sou capaz de salvar vocês das calamidades que se aproximam. Aqueles que colocarem sua confiança em mim serão salvos. Ou seja, Nossa Senhora está dizendo o quê? Olha, eu ainda consigo... Veja, às vezes a gente pode usar isso para poder ficar... para dar um alívio, mas não é. Veja, Nossa Senhora está falando, eu ainda consigo parar a ira de Deus. Mas veja que esse ainda soa como um eu não sei quanto mais eu consigo. É isso que Nossa Senhora está dizendo, tá? Exatamente um ano depois dessa última aparição, a surdez de irmã Agnes vai ser curada durante a bênção do Santíssimo Sacramento. Não fiquem com medo, tá? Essa live não é terrorismo. Não fiquem com medo. Isso aqui é para provocar ação. E vocês vão ver isso aqui. Poxa, o resto da live é muito belo. É extremamente belo. Sim, Daniel, lembra do fogo de Hiroshima, e não apenas ele, na verdade. Como eu tive que tirar esse dado do resto da live, eu vou adiantar uma coisa agora. Alguns mártires no Japão eram martirizados e jogados em vulcões vivos. Então, veja onde os mártires foram, onde se cospe fogo do céu, né? Pro céu. Mas bem, mas isso aqui não é para vocês ficarem com medo. Isso aqui essas mensagens da Senhora não são para vocês ficarem com medo, tá? Pelo contrário. Mas a gente vai entrando. Ouçam a live com calma, sem aplicar muito rápido, tá? Porque eu vou trazer o contexto do Japão? Porque Nossa Senhora escolheu ele. Tem algo ali na história do Japão que está ensinando, que vai ensinar pra gente como é que se deve escutar essa mensagem de Fátima. Essa mensagem de Akita. Bem,
como eu estava dizendo, exatamente um ano depois da última aparição, a surdez da irmã Agnes foi curada durante a bênção do Santíssimo Sacramento. Até 15 de setembro de 1891, aquela imagem continuou chorando, né? Ou seja, durante 6 anos e 9 meses, desde da segunda aparição, a imagem chorava. E ela continuou chorando por 6 anos e 9 meses, quase 7 anos. Durante esse tempo, ela chorou por 111 vezes. Tá? 101 vezes. Essas lágrimas elas foram analisadas, mandadas pelo bispo para serem analisadas. Percebeu-se que eram realmente lágrimas humanas. E o sangue que jorrava da imagem também foi analisado. E percebeu-se que era um sangue humano pertencente ao tipo O, que é o que? O doador universal. Nossa Senhora é a doadora universal das graças. Detalhe é que o sangue, por exemplo, do milagre de Lanciano, salvo engano, mas tenho quase certeza disso, era AB, que é quem recebe todos os outros. Ou seja, é o Cristo que recebe todos os outros em si. E Nossa Senhora é a que está doando todas as graças. Tem um simbolismo até no próprio tipo sanguíneo que estão aparecendo nessas imagens. Estão aparecendo nesses milagres. E bem, o impressionante, que é um outro dado para fechar o primeiro episódio, é que, pro pessoal que está chegando, né, deixa eu dar, eu estou brincando um pouco aqui. Estou falando sobre a imagem de Akita. A gente está terminando aqui a primeira parte da live que fala sobre Akita. E bom, eu vou chamar cada parte das lives, serão 4, de episódios, né? Porque tem uma comunidade de otaku forte aqui e eu quero fazer isso por eles. Bem, o impressionante é que a chaga que havia aparecido na mão esquerda de Agnes também tinha aparecido na imagem de madeira. Daí vinha o sangue, tá? Ou seja, também há uma conexão entre Agnes, que eu vou até lembrar para vocês, significa cordeiro, tá? Essas são coisinhas que vocês precisam gravar ao longo da live. Agnes significa cordeiro, foi ela a vidente de Akita, e ela teve um estigma na mão esquerda que apareceu também em Nossa Senhora, e por sua vez está em frente à cruz. A imagem da Senhora de Akita está em frente a uma cruz, ou seja, há uma união aí entre Agnes, Maria e Jesus. Nossa Senhora de Akita, rogai por nós. Vamos para o segundo episódio. Ora, a cordeirinha Sasagawa, ou seja, a Agnes Sasagawa, antes de entrar no Seitai Hoshikai, ou seja, no Instituto das Servas da Eucaristia, ela havia passado pela comunidade das irmãs Junshin, ou seja, a comunidade do Imaculado Coração. Junshin é a palavra japonesa para o Imaculado Coração. E onde é que ficava esse instituto? Em Nagasaki. Nagasaki é uma cidade bastante importante, né? A gente vai conhecer por um outro motivo, mas muitos santos passaram por essa cidade. Infelizmente eu não vou poder citar todos aqui. Então vale a pena parar e refletir um pouco sobre essa cidade primeiro. Não há ninguém minimamente informado no mundo hoje, basicamente, que não conheça esse nome, né? Os nomes de Hiroshima e Nagasaki eles possuem um peso especial no nosso imaginário. Um observador que eu não conseguia dar o nome dele, que teve lá no Japão, ele disse que a cidade de Hiroshima tem uma reação diferente, teve uma reação diferente à bomba do que Nagasaki. Em Hiroshima, o ataque, a bomba quando caiu, ela transformou a memória daquilo virou rancor, e um rancor político. Ele fala que ali cresceu um anti-americanismo muito forte, tá? Inclusive o Nikkei aqui eu acho que ela está aqui online conosco. Ela falou que Hiroshima é uma das cidades mais católicas lá, era uma das cidades mais católicas. Mas bem,
Eu recomendo também que o pessoal que chegou depois volta. O Yuri vai explicar aí, essa live vai ficar salva na Escola de Loreto. Depois vocês voltam e assistam a live do início, porque vai ser muito bom, pra ter uma visão completa, tá? Mas vamos voltar. Então esse observador percebeu que em Hiroshima a memória provocou um rancor muito forte entre os cidadãos, tá? Já em Nagasaki, o que é que ele percebeu? Que havia tristeza, mas era uma tristeza mais serena. Verdade ou não dessa observação desse observador, Kurosawa ele cristalizou a vitória sobre o rancor anti-americano relativo à bomba em seu filme Rapsódia de Agosto, Hashigatsu no Kiyoshi Kyoko, que se passa o filme em Nagasaki e não em Hiroshima. Eu vou entrar em um tema polêmico por agora, que é a bomba. Eu nem vou entrar em discussão política, tá? Eu não estou preocupado com isso, mas em grande parte o que eu vou estar falando aqui não são observações neutras ou que eu peguei com Beatos e Santos, tá? Então não se assustem se forem ou escutar alguma coisa que possa parecer estranha. Não achem que eu estou tentando defender alguma coisa. Eu não tenho posição em relação a isso daqui. Na verdade, eu quero que eu não tenha opinião até o final dessa live. Aí no final eu vou falar, olha, agora a minha opinião, o resto vocês respeitam, a partir daqui não, tá? Mas por favor, por enquanto respeitem. Se aparecer alguém aqui que depois ficar com dúvida, vocês explicam para eles, tentando explicar para eles não se assustarem com alguns dos comentários. Bem, então eu estava falando que em Nagasaki havia uma tristeza serena, né? Em grande parte, o mérito dessa tristeza serena se deve a Takashi Nagai, Beato Takashi Nagai. Ele estava pertíssimo do epicentro da bomba quando ela caiu. Só que ele trabalhava dentro de trabalhava com raio-x, ele estava dentro de um lugar equipado justamente para radiação. Um dos lugares mais seguros ali de Nagasaki em questão de radiação. Então ele sobreviveu, né? Mas a esposa dele não. Então veja que não é uma de forma alguma os comentários dele serão de uma pessoa que não sabia o que estava acontecendo, não sabia o que estava nos corações. Pelo contrário, ele está justamente preocupado com as feridas nos corações. E bem, ele perdeu a esposa e inúmeros amigos, né? Os filhos não perderam porque estavam na casa da avó, salvo engano, estavam na montanha. Perdeu companheiros de paróquia, etc. Ele era um japonês convertido. Em parte, o que o ajudou a se converter foi ter lido Pascal, mas também o convívio com a esposa dele, Midori. No entanto, ele percebeu com clareza ímpar o que estava acontecendo em Nagasaki. O que aconteceu ali. E veja, porque no século XX, quando caiu essas bombas, você não tem como interpretar uma coisa dessa. É até fácil fazer um julgamento político na hora, tá? Hoje ainda é mais fácil ainda. Mas caiu aquilo, você não sabe qual é a interpretação daquilo na história, parece. Você vai parecer que Deus não existe. A irmã Violeta me contava às vezes, me contou que estava tendo a ditadura comunista na Albânia. Acho que é Albânia. Posso estar cometendo um equívoco aqui. O William acho que vai saber qual é a referência que eu tô fazendo. Ele pode me consertar. E estavam enforcando várias crianças, né? Estavam enforcando todo tipo de gente, inclusive uma criança. E as pessoas olhavam para aquilo ali e algumas pessoas soltaram: Deus não existe, isso não poderia acontecer. A criança caiu, né? Estava sendo enforcada, caiu. Como era criança e era leve, a morte dela demorou horas, sofrendo, gemendo. E uma pessoa olhando todo esse sofrimento, ela exclamou: caramba, Deus não existe, porque não tem como deixar isso acontecer. E o que a irmã Violeta me disse? Tinha um padre ali, que era uma pessoa realmente piedosa, que olhou para aquilo ali e não pensou que Deus não existe. Ele pensou: Deus existe. E ele está na ponta da corda daquela criança, tentando sobreviver. Ou seja, ele tá naquela própria criança tentando sobreviver. Deus está ali, super preocupado, super próximo, sofrendo junto. E eu acho que só uma cena dessa, né, que a irmã Violeta me contou,
na minha voz vai ficar com menos profundidade, mas peço que vocês se esforcem para desconsiderar os erros da ferramenta aqui da live. Só uma coisa dessa dá para poder apontar para como é que a gente deve se sentir em relação a Nagasaki. E bem, Nagai, quando se referiu a Nagasaki, ele não usou termos como crime de guerra, ele não usou termos como massacre. E veja, o crime de guerra é algo, crime contra a humanidade, foi um termo que o São João Paulo II usou contra Nagasaki. Ele não é um termo errado, mas não foi o que o Nagai escolheu usar. Na visão sobrenatural de Nagai, o que aconteceu foi um Hansai. E o que é um Hansai, Matheus Sensei? O que é um Hansai? Hansai é o termo bíblico japonês. O Danielzinho está perguntando por que Deus permite o mal. Ele está falando que é uma pergunta que todo mundo faz. Bem, deve ter alguma live nossa sobre isso, ou alguma coisa que a gente já fez sobre isso daí. Eu espero também, só a narração já não deixe que vocês se perguntem algumas coisas assim. Bem, o que é que significa Hansai, Sensei? Hansai é o termo bíblico japonês para holocausto, tá? Só que, bom, a gente é um bando de terrapado aqui no Brasil. A gente nem sabe direito o que é holocausto. Holocausto vem basicamente do grego holos, que é o todo, e o causto é a questão do fogo. Ou seja, ele é totalmente queimado em sacrifício. É um sacrifício completo. E foi isso que o Nagai chamou, que Nagasaki é um Hansai. É um sacrifício completo. Ele não está usando uma terminologia barata para poder comparar, para explicar Nagasaki. Ele está tentando entender Nagasaki como um sacrifício realizado não pelos americanos. Não foi os americanos que fizeram o sacrifício de Nagasaki. Ele está até tirando um pouco da responsabilidade americana sobre Nagasaki, mas não no sentido natural, mas no sentido sobrenatural. E veja que ele falou isso um ano depois, ou algumas semanas depois do acontecimento. Então, uma fala dessa mexeu com os sentimentos de todo mundo ali. Não é uma análise fria 50 anos depois do que aconteceu. Tá? Bom, ele vai falar, esse sacrifício de Nagasaki ele não foi realizado pela bomba. Ele não foi realizado por uma maçonaria oculta lá nas Américas que queria matar os católicos ali. Não é essa a perspectiva do Nagai, do Takashi Nagai, Beato Takashi Nagai. Mas quem realizou esse sacrifício completo foram os católicos que morreram ali e que estavam unidos a Deus. Tá. Esse termo espantou os japoneses da época, como eu estava dizendo. Como é que ele vai usar um termo tão manso? Como é que ele não vai se revoltar contra o mal cometido? Contra o assassinato de dezenas de milhares, de centenas de milhares de inocentes, civis. Como não fazer isso? A percepção dos japoneses é que ele está sendo mais ou menos covarde, ele está sendo negligente, displicente com os americanos. Né? Mas só que o Nagai não está sendo covarde, ele não está sendo acanhado. Ele reconheceu o que estava acontecendo em Nagasaki pelos próprios acontecimentos de Nagasaki, tá? Pelos os relatos que ele escutou lá. E quais foram esses relatos? 2 dias após a explosão, encontraram um convento com 27 freiras. Era o convento Josei. Essas freiras estavam mortas, queimadas, horrivelmente queimadas. O que há de estranho nisso? Né? O que há de estranho é que no dia anterior, muita gente escutou cantos em latim vindo daquele convento. De duas uma, ou elas morreram instantaneamente e os cantos vieram sobrenaturalmente das almas dela lá, ou enquanto elas morriam pela radiação, pela enorme radiação que elas receberam, uma morte terrível, enquanto isso elas estavam cantando em latim, entoando, entregando as almas delas a Deus. Então aquele sacrifício, todo aquele sofrimento, elas nos perguntaram se elas foram injustiçadas. Elas não fizeram essas perguntas, elas só entregaram. Veio aquela morte horrível, não houve pergunta, elas ofereceram a Deus juntas, alegres. No outro caso,
havia um colégio dedicado ao Imaculado Coração de Maria. Vocês já aprenderam que o Imaculado Coração de Maria, o Imaculado Coração em japonês é Junshin, tá? E nesse colégio, a esposa de Nagai, agora me faltou o nome dela, Mirito. Agora me faltou o nome dela. Mas a esposa de Nagai tinha ensinado ali, o colégio Junshin. E bem, a freira do colégio, né, muito antes da bomba ter caído, ela ensinava aquelas crianças e aquelas jovens a cantarem sempre: Maria, minha mãe, eu me entrego a vós. Nagai escutou um relato, depois da bomba, que várias garotas que estudavam naquele colégio e estavam trabalhando em fábricas e em campos ali em Nagasaki e que morreram por fruto da radiação, né, por efeito da radiação, dias depois. Elas passaram esses dias morrendo, que estavam morrendo, sempre cantando e cantando o que as freiras ensinavam: Maria, minha mãe, me entrego completamente a vós. Nagai percebeu ainda que a queda da catedral de Urakami coincidiu com a decisão imperial de terminar a guerra. Isso foi simultâneo, tá? Isso aconteceu no dia 15 de agosto, na festa da Assunção da Virgem Maria. Sabe quando eu falei para vocês anotarem? Pronto, anotem isso. A catedral, inclusive, era dedicada a Nossa Senhora. Para Nagai, isso não era coincidência, isso era providência. E aqui já são palavras do próprio Nagai, tá? Em uma tradução livre minha. Não há traduções do Nagai em português que eu tenha encontrado. Se há aqui algum falante da língua japonesa que conhece, alguém que está estudando, eu recomendo que mandem para ele, que estimule-os a fazer uma tradução do Nagai. Ele diz: não foi os americanos que escolheram nosso subúrbio. Eu não sei se o Nagai sabia disso, mas na verdade os americanos eles tinham um plano inicial de atacar outra cidade, só que lá os ventos estavam fortes, estava nublado, então eles não iam ter visão. Então eles mudaram para Nagasaki, que era tipo um plano B, tá? Não foi os americanos que escolheram o nosso subúrbio, foi a providência divina. Desculpa interromper de novo, mas lembrem que o Nagai está falando isso para uma plateia de pessoas que perderam familiares ali, que estão morrendo por causa disso, que estão sofrendo por causa disso. E ele vira e fala isso: quem escolheu Nagasaki foi a providência divina. Quem escolheu Urakami foi a providência divina. A providência divina carregou a bomba para nossas casas. Não há uma profunda relação entre Nagasaki e o fim da guerra? Não foi Nagasaki escolhida como cordeiro sem manchas, morto e totalmente queimado como oferta de sacrifício pelos pecados da guerra? Somos todos herdeiros dos pecados de Adão e de Caim. Odiamos uns aos outros, mas matamos uns aos outros. Matamos ao outro com alegria. Apenas arrependimento não foi suficiente para a paz. Apenas este Hansai de Nagasaki satisfez. E no momento em que Deus inspirou o imperador a proclamar o fim da guerra, o rebanho de Nagasaki foi verdadeiramente fiel por 3 séculos de perseguição. Nesta guerra, ele rezou incessantemente pela paz. Aqui estava o cordeiro puro para ser sacrificado como Hansai em seu altar. Tantos milhões de vidas poderiam ser salvas. Sejam gratos porque Nagasaki foi escolhida para um sacrifício completo. Sejam gratos que por esse sacrifício a paz foi alcançada para o mundo e pela liberdade religiosa do Japão. Essas são palavras do Nagai. O Nagai ele morreu em 1º de maio de 1951 de leucemia, adquirida em suas pesquisas de raio-x. Por isso ele é considerado também um mártir da pesquisa do raio-x. O nome dele tem algum lugar lá na Alemanha, considerado como mártir, uma espécie de mártir da ciência, mas aqui não, aqui é aquele mártir da ciência besta. E olha, ele morreu, o Nagai morreu de leucemia, sofrendo muito. E como é que estava o Nagai quando morria? Repetindo como um mantra: Jesus, Maria e José, 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 Jesus, Maria e José. E repetindo como mantra. Quando chegou ao momento derradeiro, ele parou esse mantra e soltou: em tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu. Esse é o Beato Nagai, Takashi Nagai.
E bem, olha só, Takashi Nagai conhecia uma pessoa que é muito conhecida de todos aqui, que é o Maximiliano Maria Kolbe, São Maximiliano Maria Kolbe, e ajudou o Kolbe. Graças às pesquisas de Nagai, ele pôde ajudar o Kolbe com olhar a tuberculose dele. E é claro que o santo não deixaria, depois dessa ajuda, não deixaria o Nagai na mão. Quando o Nagai estava passando mal na guerra, né? Caiu a bomba ali, podia sofrer da radiação, começou a sofrer algumas coisas. Ele escutou uma voz falando, pedindo para que ele rezasse para Kolbe. Ora, Kolbe havia morrido 4 anos antes, mas estamos no meio de uma guerra, tá? Kolbe morreu ali no campo de concentração. Aquela notícia não se espalhou imediatamente, ainda mais para chegar no Japão. Nagai não sabia que Kolbe estava morto, mas ele escutou essa voz: reze pelo Kolbe, peça a intercessão do Kolbe. E Nagai foi e rezou. E ele conseguiu uma cura. Tá? Ele já tinha recebido uma ajuda do Kolbe antes, que o Kolbe trouxe água de Lourdes, né? A gente vai entrar um pouco mais sobre o Kolbe depois. Nagai não sabia, mas Kolbe já estava no céu olhando pelo Japão. Tá? O amigo polaco dele lá já estava intercedendo pelos japoneses. Ele estava olhando o que é que o Japão precisava. Bem, e não é de se espantar, não se espantem, né, quando eu falo que o Kolbe estava ali intercedendo e olhando pelo Japão, porque ele era apaixonado pela cultura japonesa. Eu quero ver, eu só não vou chamar ele de otaku, porque senão eu vou ser crucificado. Mas o Kolbe é meio otaku pelo Japão, tá? Ele acreditava muito que o Japão tinha muito potencial, porque ele olhava a literatura do Japão e percebia que ali havia uma riqueza. E eu só conheço, até agora, a literatura do Japão indiretamente. Porque, por exemplo, Kurosawa, o Mizoguchi, eles adaptam histórias japonesas. Então eu consigo ver que ali tem realmente uma coisa muito poderosa. Não conheço diretamente ainda. Mas o Kolbe estava ali, ficou uns 2 anos no Japão, e pôde ver. Provavelmente ler algumas coisas, ele gostava muito da língua japonesa também. E ele prometeu que iria cuidar da conversão do Japão. Como foi que ele prometeu isso? Kolbe falava o seguinte: planos futuros? Conquistar todo o Japão, todas e cada uma das almas, aqueles de hoje e os que viverão no futuro, para a Imaculada e por ela, para o Sagrado Coração de Jesus, e logo. Pouco depois, ele voltou para a Europa para ser martirizado. Só que lá de cima do céu, Kolbe com certeza ele está olhando pelo Japão. Agora ele está cumprindo a promessa mais perfeitamente do que nunca ele poderia. E bem, Nossa Senhora ela realmente cuidou da ação do Kolbe no Japão até quando ele estava vivo. Afinal, o mosteiro que ele fundou em Nagasaki só sobreviveu à bomba porque, apesar de todo mundo falar para ele colocar de um lado da montanha, Kolbe falou: não, Nossa Senhora mandou colocar ali. Foi e colocou. Graças a isso, a montanha barrou o impacto da bomba e o mosteiro dele saiu ileso. Como eu falei um pouco antes, o Kolbe levou água de Lourdes para Nagasaki. E essa água de Lourdes foi uma cura para uma doença no ouvido que o Beato Nagai teve, e que também uma doença que a irmã Agnes teve, tá? O corpo de São Maximiliano Maria Kolbe subiu aos céus, queimando no campo, depois de sendo queimado ali no campo de concentração. Ele morreu no dia 14, mas o corpo dele subiu aos céus no dia 15 por aquela fumaça. No dia 15 de agosto, dia da Assunção de Maria. Fechamos aqui o segundo episódio dessa live. Vamos para o terceiro episódio. São Maximiliano Maria Kolbe e Beato Takashi Nagai, rogai por nós. Ora, isso não é suficiente para a gente entender Nagasaki. Nem de longe. Nem de longe. O que é Nagasaki? O Nagai ele deixa bastante claro que aquela cidade tinha séculos de preparação para esse grande Hansai que ela sofreu em Nagasaki durante a bomba.
E eu acho que o Nagai foi modesto. A história que precede a queda da bomba, que precede a abertura dos portos, ela é uma das mais bonitas de... Sem exagero mesmo, é uma das mais bonitas de todo o cristianismo. A Catedral de Urakami, né? Estava ali no epicentro da queda da bomba. A Catedral de Urakami, esse altar do sacrifício daqueles japoneses, ela foi construída por pessoas pobres em sua maioria. E ainda assim era a maior catedral de toda aquela região do Oriente. Quando eu falo toda aquela região, Mateus, não é Japão, é China, é Índia, é Coreia, tá? É Filipinas, é Austrália. Era a maior catedral do Oriente distante. Construída por pessoas pobres. Construídas por Kakure Kirishitan. Ora, você pensa, Mateus, você tá falando japonês, eu não tô entendendo nada. O que é isso de Kakure Kirishitan? Voltemos rapidamente para o século XVII. Início do século XVII, para entender o que são os Kakure Kirishitan. Em 1600, lembrem, eu acho que todo mundo aqui tem fundamental, né? Século XVII começa em 1600 e termina em 1700. 1699. Os cristãos, nesse momento, os cristãos no início, os cristãos eram perseguidos e torturados no Japão por sua fé. Isso porque eles eram bons cidadãos do Império, eles eram bons cidadãos do Shogunato. Na verdade, talvez sejam os melhores cidadãos do Shogunato, né? Como o Dom Justo Khan. Um dos melhores cidadãos do Shogunato eram os japoneses. O que ecoa palavras da patrística lá sobre Roma também. Mas a perseguição era fruto do medo do Shogunato de que o cristianismo fosse a ponta de lança. Yuri, eu vou te dar um soco. Não é Hare Krishna, é Kakure Kirishitans. Bem, o Shogun estava com medo que o cristianismo fosse a ponta de lança pela qual Portugal e a Espanha poderiam invadir o Japão. Então eles começaram a perseguir, tá? O momento glorioso do crescimento do Japão foi durante o período Sengoku. Por quê? Porque ali estava fragmentado. Então todo mundo queria o apoio de Portugal, porque Portugal ia trazer armas, ia trazer coisas para poder enriquecer os shoguns e as regiões, e os daimyos. Os daimyos são os senhores feudais, tá? Do Japão. Bem, a perseguição então era fruto desse medo. E no início desse século, todos os missionários japoneses e sacerdotes eles foram expulsos. Isso mesmo, filho de Maria, Kakure Kirishitan. Se escreve assim. Então, no início desse século, em 1600 e pouco, e bolinha, todos os missionários e sacerdotes do Japão foram expulsos. E foram feitos muitos mártires, né? Não havia mais Bíblias. As Bíblias que tinham lá foram queimadas. Não houve mais Bíblias. Não havia mais imagens religiosas no Japão. E todas as influências ocidentais haviam sido cortadas, com a exceção de um comércio muito controlado com os holandeses. Isso ficou por 250 anos. E aí o comodoro Matthew Perry, que não é o Chandler Bing, ameaçou o Japão para abrir as portas. O Japão abriu as portas, no que vai acabar desembocando na Revolução Meiji, mas a gente não está aí ainda. Não demorou muito depois que o Matthew Perry mandou o Japão abrir as portas para que chegasse um sacerdote lá, né? Um sacerdote católico. E era o sacerdote católico francês chamado Petit Jean. Que eu tô com uma certa tentação aqui de chamar o Petit Jean de Joãozinho, mas eu vou tentar me controlar. Bem, só que quando o Petit Jean chegou no Japão, o édito que proibia, né, que japoneses fossem cristãos ainda estava ativo. Então nenhum japonês poderia se aproximar da igreja do Petit Jean, do padre Petit Jean. Qual não foi a surpresa dele quando uma japonesa entrou escondido, reconheceu a imagem de Maria e perguntou-lhe se ele era um padre do Papa. Ora,
Petit Jean conhecia a história dos mártires japoneses, mas ele não podia esperar que ainda existissem japoneses que eram católicos, que sequer soubessem o que era Papa naquele momento. Vejam, passaram 250 anos sem que houvesse um sacerdote ali, sem que houvesse uma Bíblia, sem que houvesse uma imagem de Maria. De onde veio essa japonesa que estava esperando com tanta ansiedade naquela voz por um padre do Papa de Roma? Em pouco tempo, né, ele foi seguindo essa japonesa para uma comunidade de cristãos que estavam escondidos há séculos, há 250 anos. Uma comunidade de cristãos que sobreviveu, e não sobreviveu pouco, eram dezenas de milhares. Alguns falam 30 mil, outros falam 60 mil. Vocês vão somando aí, vocês vão perceber que quase 250 anos, pelo menos uns 200 mil cristãos japoneses mantiveram a sua fé sem que ter um sacerdote, sem ter uma Bíblia, sem poder ter uma imagem de Maria na sua casa, sem poder se dizer cristão. Bem, quando o governador de Nagasaki descobriu essa comunidade, né, o Petit Jean começou a ir disfarçado de camponês para celebrar a missa lá. Mas o governador de Nagasaki descobriu e procurou se aconselhar com a corte. E lhe responderam: traga-os para o shintoísmo ou extermine-os pela espada. Resposta a isso, quase 3.500 cristãos foram presos para poder servirem como exemplo. Eles sofreram tortura física e tortura psicológica. E destes, 28 foram presos em Chisuano, tá, uma região ali. Esses 28 presos foram enjaulados num antigo templo abandonado shintoísta em uma cela de 1 metro ao léu. Ou seja, eles não foram presos dentro do templo. Eles foram presos fora, no inverno, nevando. Um desses presos foi Yasutaro. E ele dividia toda a comida que recebia com os seus demais companheiros de cela, né, para que eles não sofressem. E ele dividia tanto que começaram a se preocupar. Que bom, o cara tá ali no gelo, dividindo a pouca comida que ele recebe para que seus irmãos possam comer um pouco mais. E os amigos dele que estavam soltos, que conseguiam fazer algumas visitas escondidos de noite, começaram a se preocupar. E perguntaram se ele estava bem. Ele falou: não, fome, frio? Não, eu estou muito bem. Toda noite uma dama muito bonita aparece e me diz coisas maravilhosas. Ela veste azul e parece com a estátua de Maria de nossa igreja em Nagasaki. Mas onegai, ou seja, não, mas por favor, não conte isso a ninguém enquanto eu estiver vivo. Disseram-lhe então seus amigos que sua mãe ainda o esperava em casa. E Yasutaro respondeu: diga-lhe que estou feliz em morrer aqui. Estou na cruz com nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa mesma noite, morreu sorrindo. Essa é a história da Virgem de Chisuano, uma devoção japonesa. Desses 3.400 cristãos, quase 3.500 cristãos que foram presos, 644 morreram na perseguição e o restante voltou para casa apenas para descobrir que todos os pertences deles sumiram. Mas como é que ou seja, houve essa perseguição ali, um pouco anterior ao período Meiji, mas como essa sociedade reconheceu o Frei Petit Jean? Acontece que havia uma tradição que sobreviveu a esses 250 anos de cristãos escondidos. Passavam de pai para filho, né, de professor para aluno. Passava ali os líderes da comunidade contavam para os fiéis e falavam o seguinte: a igreja retornará ao Japão. Vocês saberão quando isso acontecer por 3 sinais. Os padres serão celibatários. Haverá uma estátua de Maria e eles obedecerão ao Papa Sama de Roma. Foi assim que reconheceram o Frei Petit Jean. Como reconheceram Maria? O que acontece é que eles não iam ficar 250 anos sem Maria. Então o que eles fizeram?
Eles pegaram a deusa da misericórdia do Japão, a Kano. Eu acho que tem algumas Nikkei aqui no... alguns e algumas Nikkei aqui no chat. Se eu estiver pronunciando errado, por favor, me corrijam. Há uma deusa no Japão chamada, uma imagem de Buda, né? A Buda Kanon, que é a imagem da misericórdia. Então o que eles fizeram? Eles pegaram essa imagem de Kanon e botaram símbolos escondidos cristãos. E chamavam, ou seja, na verdade estavam cultuando Maria na imagem ali de Kanon. Os japoneses que não sabiam, eles passavam e achavam que aquilo ali eram budistas. Mas na verdade eles eram os cristãos, eles estavam cultuando Maria. Chamavam de Maria Kanon, também é uma devoção japonesa. Bem, só que não apenas isso, eles mantiveram a comunidade católica de uma forma ainda mais organizada. Eles tinham uma pessoa que era sempre responsável pelo calendário litúrgico, outra pessoa que era responsável pelo batismo, outra pessoa responsável pela liderança espiritual da comunidade. E uma das tradições que o Japão desenvolveu foi fruto da emoção que eles tinham quando escutavam, né, as partes do evangelho que foram memorizadas e eram passadas de pai para filho, que eram passadas pela comunidade. Não havia mais Bíblia, então toda a história de salvação que eles conheciam era apenas o que conseguiu ser memorizado. E eles se emocionavam muito quando se falava que o Cristo no Natal, ele não teve, quando o Deus veio nascer, ele não tinha onde morar. Ele não tinha lugar na cidade para ele, assim como não tinha lugar para esses cristãos. Eles se emocionavam muito, e por isso eles sempre davam no Natal, para poder lembrar disso, eles davam mais capim para as vacas, porque o Deus dividiu o berço de nascimento dele com uma vaca. Com isso, fechamos o terceiro episódio. Vamos para o quarto e último episódio da história do Japão aqui. Falem aí, porque eu escolhi uma didática muito difícil para poder falar sobre a live. Se tiver tranquilo de acompanhar essa história do Japão voltando no tempo, vocês avisam, tá? Se o som continua bom, se vocês estão gostando da live, comentem aí, por favor. Bem, que essa comunidade de Kakura Cristo no céu roguem por nós, amém. Vamos para o nosso quarto e último episódio. Bem, voltando para os comentários de Nagai. O Nagai sabia de uma coisa. Essa fé que tornou os Kakura Cristo possível não era uma fé de méritos próprios. Do escocese. Eu prefiro nem comentar. O que eu achei do filme Silêncio? Eu acho uma merda. A primeira metade do filme eu acho que é excelente. Mas a segunda caga, tá? Então vamos voltar aqui. Então o Nagai sabia que isso não era... Essa comunidade do Kakura Christian, o sacrifício que aconteceu ali em Nagasaki não era mérito deles, por assim dizer. Claro que eles tinham participação, né? Mas era porque houve sangue regado ali no Japão. E o sangue de mártires, vocês conhecem o resto. E o Japão é uma terra de mártires incríveis, tá? Sem medo, eu comparo o orgulho que a gente pode sentir para com os mártires do Japão, que pode ser o mesmo orgulho que nós sentimos para os mártires de Roma. Sem medo. Os primeiros Kakura Christian, né, eles haviam testemunhado esse heroísmo que brilhou no final do século XVI e no início do século XVII. E isso provavelmente é o que deu coragem para eles, né? Inspirou os primeiros Kakura Christian. Bem, felizmente, né, eu vi pelas respostas nos quiz que a gente fez na página que muitos conheciam alguns dos nomes. Eu fiquei feliz, muito feliz mesmo. Por exemplo, o Dom Justo o Con, que sofreu um martírio branco, ele abandonou todos os seus bens. O Paulo Miki, seus companheiros, é muito conhecido. Mas foram centenas de heróis. Foram milhares de heróis, mártires, ali no Japão. E sofreram juntos, sofriam contando, sofriam com alegria,
Eles sabiam que estavam participando, que eles eram hóstias. É incrível, é incrível. Esses japoneses, eles sabiam que eles eram hóstias. E eram de... Essas centenas e milhares eram de todas as idades, eram de todos os gêneros. Ou seja, todos os 2 gêneros, né? Mas não precisa espalhar, que são só 2 também. A gente pode adicionar ao Paulo Miki, ao Justo Kon, ou a Madalena de Nagasaki, né? Que a Nikkei falou na caixinha. A gente pode adicionar o Francis Toyama, que morreu com um crucifixo nas mãos, rezando para a imagem de Maria. Ou a gente pode adicionar John Hashimoto e Tekla Hashimoto, esposos. E adivinha quem estavam com eles? Eles foram queimados, crucificados, queimados, amarrados na cruz. E eles foram amarrados, inclusive, porque os guardas chegaram a ter pena. Não quiseram pregá-los na cruz. Amarraram. Tekla Hashimoto, ela estava na cruz com ela, amarrado junto a ela. Ela tinha 3 filhos. Ela tinha um filho de 12 anos, amarrado ali na cruz com ela, sofrendo martírio com ela, que ela estava consolando. Ela tinha outro filho de 9 anos. E ela tinha outro filho ali, de 4 anos. Todos amarrados ao corpo dela na cruz, para serem sacrificados junto com ela. E mais. Na barriga, ela carregava, quase para nascer, mais um filho. Ao lado, o marido. Ao lado, mais 2 filhos, um de 13 e outro de 6 anos. A família toda estava ali, oferecendo em Hansai. Em uma cruz ao lado, não era da família, mas havia a Marta, uma garotinha de 7 anos que recusou, que foi cegada. Alguns martírios, eu não sei se esse é o caso de Marta, mas algumas das torturas que se praticavam era arrancar os olhos. E não havia preconceito, os japoneses não tinham preconceito. Arrancava olho de criança, arrancava olho de mulher, arrancava olho de criança, de bebezinho, para poder apostatar, para que eles apostatassem, ou para convencer os pais a apostatarem. E a Marta foi cegada lá, não sei se com os olhos arrancados, mas ela não quis apostatar. Marta só tinha 7 anos, estava ali do lado de Tekla Hashimoto com toda a família. Em Nagasaki, nós também vimos o mártir que era samurai, que é o Paulo Uchibori. Ele também foi martirizado junto com seus 3 filhos. Todos escolheram juntos o martírio. E antes de serem martirizados, ao morrerem mesmo por Cristo, unirem-se ao Cristo, eles foram mergulhados em ácido. Eles tiveram as faces e os membros mutilados. E o Paulo escreveu na prisão para os seus amigos o seguinte: eu desejo sofrer pelo meu amor a ele. Ele morreu dizendo glória ao Santíssimo Sacramento. Tá? E bem, temos também os mártires Joaquim Mini e Bartolomeu Baba, que eles se despediram assim em seu martírio: até agora eu acreditava que o céu estava distante, mas agora que eu vejo tão perto me encho de alegria. Belíssimo ainda é o testemunho do próprio Paulo Miki, que não podia faltar. Perto do Paulo Miki foi martirizado com companheiros, 26 companheiros, né? E ele, frente ali havia uma grande multidão, nem todos de cristãos. O Paulo Miki tinha uma voz muito forte, tinha uma voz alta, um vozeirão. A voz dele, eles primeiro começaram a cantar Santo, Santo, Santo. Começaram a oferecer o sacrifício deles ali para o Cristo, já crucificados. E depois o Paulo Miki pediu a palavra. Pararam de cantar, pararam de entoar salmos. O Paulo Miki pediu a palavra para dizer o seguinte: eu sou japonês e um irmão da Sociedade de Jesus. Não cometi qualquer crime. Ele estava evangelizando aquela multidão de 4.000 pessoas. É com isso que ele estava preocupado.
A única razão de minha condenação é que ensinei o Evangelho de Cristo. Estou feliz em morrer por isso e aceito a morte como um presente de Deus. Vem medo em nossa face? Não, pois o céu é real. Perdoa Hideyoshi, o shogun da época que ordenou a crucificação. Perdoa Hideyoshi e os responsáveis por minha morte. E então ele levantou ainda mais a voz: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Nessa noite, muitas luzes foram vistas no céu, o que chegou até a assustar os guardas que estavam ali. Assustou os soldados do shogun. E como é que isso tudo começou? Com o trabalho de São Francisco Xavier, o patrono do Japão. São Francisco Xavier desembarcou, adivinha onde? Em Nagasaki, para pregar no Japão. Ele desembarcou em 1549. No dia, eu quero que vocês botem no comentário aí, que dia São Francisco Xavier desembarcou no Japão. Vamos, pessoal. Que dia São Francisco Xavier desembarcou no Japão? Então espera, a gente tem rápido. Enquanto vocês vão digitando qual foi o dia do ano que ele desembarcou no Japão, foi em 1549, como eu já falei, mas foi exatamente, talvez isso aqui já seja um spoiler, né? Foi exatamente 396 anos antes da queda da bomba em Nagasaki. Não foi 3 de junho. 396 anos antes da queda da bomba atômica em Nagasaki, é dia da Assunção de Nossa Senhora, 15 de agosto. Isso significa que o catolicismo japonês nasceu da Imaculada Conceição. Tá? Isso aconteceu 396 anos antes da queda. 396, se vocês gostam de simbolismo numérico, eu não sei como avaliar isso, então eu não tenho opinião, mas é um dado notável, pelo menos no mínimo uma coincidência notável, que 396 é 12 vezes 33. Tá? Quem gosta de simbolismo numérico vai entender rápido. 33 é a idade em que Cristo foi crucificado. Tá? 12 é 3 vezes 4. 3 é um símbolo de mistério, de unidade, da Trindade, da união do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, dentro disso aí está a união dos santos também. E o 4 é o símbolo da cruz. Vou ter 4 lados. Então, 12 vezes 33 anos antes, ou seja, 396 anos antes da queda da bomba atômica em Nagasaki, nasce o catolicismo no Japão. Um catolicismo profundamente chamado mostrou uma vocação imensa ao martírio. E na época que o Xavier desceu ali, a cidade de Nagasaki não era nem uma cidade, era uma vila de pescadores. Ou seja, Nagasaki ela já nasce como uma cidade católica. E a estrutura dela, a própria geografia da cidade, mas a própria formação ali da cidade, arquitetonicamente falando, é católica. Ela nasceu ao redor de uma igreja. Diferente, o plano da cidade é diferente de basicamente todas as outras cidades do Japão. Em 50 anos, o catolicismo no Japão era tão fértil que em 50 anos já haviam centenas de milhares. Alguns falam que no auge chegou a ter 300 mil japoneses no Japão, católicos, né? Então nós sabemos que São Francisco Xavier é o patrono. É inegável que Nossa Senhora é a mãe do Japão e tem acompanhado ele há muito tempo. O bispo Ito, que foi quem aprovou e quem era o bispo responsável por Agnes, né? Ele fala que há uma união muito forte entre a mensagem de Akita e a mensagem de Fátima.
E adivinha o que a gente falou na live de Fátima? A gente falou como Portugal foi preparado muito tempo antes para levar a fé para os países, para todos os povos. Portugal levou a fé para o Japão. Eu não sei se eu falei aqui na página, mas o japonês, por exemplo, fala Rosário, por influência dos portugueses. Eles japonesizaram algumas palavras, principalmente relativas à fé. Ou seja, aqui ela não escolheu um lugar aleatório. Ela não escolheu a irmã Agnes, de um dos rebanhos mais disciplinados e corajosos e entregues do mundo por nada, tá? Agora, aqui eu posso dizer que eu encerro o quarto episódio, né? E final, basicamente, da live. Aqui eu termino o contexto histórico, tá? O que eu falar aqui daqui pra frente, vocês não precisam respeitar. O que tá aqui pra trás, eu peço perdão a Nossa Senhora se eu não honrei a história deles. O que tá aqui pra trás eu queria fazer muito esforço pra poder honrar a memória desses santos mártires. Mas daqui pra frente algumas reflexões que eu tenho só. Não é nada de gente séria, não é nada profundo. Eu tenho muito a estudar a história do Japão ainda. Mas o japonês ele tem alguns dados, né, culturalmente falando. Primeiro que é um povo extremamente civilizado, extremamente disciplinado. É muito curioso que o martírio japonês seja uma humilhação para a classe samuraica. Porque, veja, os samurais eles tinham que cometer Bushido. Perdão, os samurais tinham que cometer o Harakiri, ou seppuku, né, que eles cortavam a barriga quando eles não eram fiéis ao mestre. Então, o que os cristãos estavam fazendo ali, com tanta apesar do mau conselho dos samurais, o que os cristãos estavam fazendo era dar uma lição do que era realmente seppuku, tá? E os samurais eles tinham que ser humilhados, porque eles não podiam evitar que eles fizessem um seppuku, por assim dizer, muito mais bonito. Porque não era um seppuku, não era um suicídio, era um hansai. Agora, licença aqui. Deixa eu aproveitar que essa bateria aguenta até o final da live. Pra conseguir parar de... ter que segurar esse celular. Bom, então, o som continua bom, pessoal? Continuam algumas observações aqui sobre o Japão, né? O Japão hoje, como todo mundo sabe, isso é uma informação básica. O Japão hoje, ele tem uma das maiores taxas de suicídio do mundo. Então a gente pode pensar, olha, os japoneses eles são só 0,4%. Meu filho tá querendo fumar cigarro há muito tempo. Não foi do nada. E bem, veja, um país com uma vocação que provou tanto valor. Um país que provou um valor tão grande para o martírio, está sofrendo disso. Está sofrendo da falta de sentido. O Japão foi erigido dentro do shintoísmo, onde o imperador era um deus. Esse império caiu. O imperador está lá, mas ele caiu. Ele não é mais deus. O Japão perdeu o centro. Como, se vocês gostam de referência aqui, como em Cowboy Bebop. Só que Cowboy Bebop acaba falando sobre a história do mundo todo. E bem, alguns outros detalhes. O Japão também é conhecido muito pela técnica, né? Isso é uma... Oi, Mariana Cat, te amo. Isso é um dado também importante, porque um dos motivos do Vaticano II foi responder ao problema que a técnica podia causar
no mundo. Obviamente também inspirado pela queda da bomba atômica. Olha o que a técnica faz. Onde a técnica vai nos levar? O que a gente faz com isso? Eu acho que o Japão tem com um povo tão disciplinado e tão inteligente para essas coisas. Ele tem uma vocação muito grande para conseguir ajudar a humanidade com isso. Todo mundo aqui está sofrendo para a técnica. Não foi só a bomba atômica. Se eu falar algumas coisas aqui, o Instagram corta. Todo mundo... O grande martírio que a gente está sofrendo hoje em dia, basicamente, é fruto de técnica. A gente vive num mundo muito tecnicista. E isso não é ruim. Só que isso não é convertido ainda, a gente não sabe como lidar. E eu creio muito que o Japão vai se converter. Porque ele tem todo esse sangue dos masters, ele tem Samson Maximiliano Kobe roubando lá, ele tem Beato Nagai rogando por eles lá. E eu creio inclusive que ele está unido espiritualmente. Que o Japão, se duvidar, se não é só um só país que está regido por aquele anjo que anunciou a Dom Afonso Henriques, pelo menos nós somos irmãos. Também não acho que é à toa que nós temos o Beato Nakamura, que converteu muitos aqui. Se duvidar, tem mais cristão japonês tem mais japonês católico no Brasil do que lá no Japão. Também acho que a comunidade Nikkei daqui tem uma vocação muito grande para poder cumprir nesse sentido. Tá? Isso aqui é só alguns pontos. Eu acho que tem muita gente que fica muito assustada quando olha para o Japão, porque ali não parece ter catolicismo. Mas tem. E tem muita matéria para poder ser convertida ali. Outro detalhe aqui da cultura japonesa, né, é que se vocês olharem alguns filmes do samurai, eles têm uma grande questão com a virgindade, com a castidade. É sim, o Japão. Daqueles animes doidos. Mas aqueles animes doidos é justamente porque eles não tem mais para onde levar essa grande disposição que eles têm, esses grandes valores. Quando você perde o centro, não tem mais o que fazer. Você vai para o extremo oposto. Então ele tem muita... As pessoas se assustam quando olham um anime japonês, porque vê aquela sexualização. Só que toda essa matéria enorme que foi transformada em sexualização, isso é antigo, inclusive, se você for... Não olhe, inclusive, na verdade. Mas se for olhar pintores famosos como o Hokusai, ele tem pinturas eróticas. Bizarras, inclusive, não olhem. O Hokusai tem pinturas bonitas, mas não... Procure só a onda e pronto, tá? Então o Japão tem isso. E qual é um dos grandes problemas da cultura moderna hoje também no Ocidente? A sexualização, né? Então acho que o Japão também vai responder um pouco a isso nos próximos séculos. E bom, se eu puder ajudar alguma coisa disso, nem que seja do céu, eu vou ficar muito feliz. Bem, basicamente é isso por hoje, tá? Foram alguns pontos soltos, mais ou menos. Eu espero que essa parte de conclusão, de reflexões, não tenha ficado muito solta. Eu espero que eu possa ter servido alguma coisa aqui, conseguido fazer esses santos falarem pra vocês. Não queria mais nada além disso. E agora eu quero que vocês terminem essa live com uma oração. E eu quero que vocês repitam comigo, tá? Queria pedir a intercessão primeiro de São Francisco Xavier, de São Paulo Mick, de São Justo Ucon, tá? Eles roguem por nós lá do céu. Então vamos. Repitam comigo, por favor. Onegai. Ave Maria, Megumi ni Mishita Kata, Shu wa Anata Totomo ni Oraremasu. Anata wa ona no uchi de Shukufuku sare. Gotaina no Nko Yesu mo Shukufuku sarete imasu. Kami no haha Sei Maria. Watashi tashi Sumibito no tami ni Imamoshi o mukaeru toki mo Oinori kudasai. Amém. É uma honra poder rezar com vocês
a mesma língua que rezaram esses 200, os Kakure Christians e esses grandes mártires. Rezar Ave Maria junto com todos eles. Que com certeza estão rezando conosco lá do céu. Oyasumi Nasai. Boa noite.